Bom dia, boa tarde, boa noite para todos meus irmãos e irmãs em graça. Eu quero saudar a todos com a graça, do nosso Pai. Então, graça e paz para todos os meus irmãos e minhas irmãs. E vamos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam nesse canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscrevam no canal, por gentileza. E aqueles também que ainda não se inscreveram, eu peço por gentileza, por favor, que se inscrevam no canal. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão. É uma pequena reflexão que se encontra aqui no livro histórico de Marcos, que tem como tema: Jesus estava errado ensinando em casa? Esse é o tema da mensagem. Perdão. Repetindo, Jesus estava errado ensinando em casa? Esse é o tema da mensagem. Porque o que nós vemos, o que nós ouvimos de líderes religiosos, do sistema religioso tradicional, de alguns homens que se dizem pregar a graça, viver o evangelho, ensinar a doutrina do evangelho da graça. Esses homens que ainda têm um pouco de fermento em seus ensinamentos. E esses homens, eles afirmam, por a gente não participar mais das congregações onde um dia nós participávamos, onde nós dávamos dízimo. Eu passei 14 anos dizimando. Se eu pego esse dinheiro, onde eu passei 14 anos dizimando, e tivesse colocado numa poupança, a poupança estava gorda. Além de dar o dízimo, durante o ano todo, eu ainda tinha o 13º no final do ano, nesse mesmo exato mês de dezembro. Então, nós fazíamos parte, nós participávamos ali, juntamente com os irmãos. Então, hoje, por a gente não participar mais, porque nós que estamos em graça, nós tivemos as nossas faculdades mentais abertas, tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, ou seja, uma ressurreição de mente, e os nossos olhos foram iluminados, e hoje a gente entende que se a gente quiser se reunir em um ambiente, em uma área geográfica, nós podemos sim se reunirmos, porque a gente não é contra. Eu, particularmente, eu não sou contra a reunião. É muito bom, é uma forma de você rever os irmãos, os amigos. É uma forma, assim, que faz bem para a nossa carne. A gente está ali reunidos, como igreja, num local, revendo os irmãos, e também para ouvir uma palavra que edifique, a palavra da graça, o evangelho da verdade. Eu sempre falei já em outra mensagem aqui que eu anseio por esse dia chegar, de eu estar num determinado local que pregue uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, sem retoques, uma graça sobre graça em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Se eu quiser me reunir, eu me reúno. Também, se eu não quiser me reunir, não tem nada a ver.
Mas é bom a gente se reunir. Então, eu, particularmente, eu não sou contra a reunião. Agora, que seja sem fermento, sem heresia, sem invenções. Então, mas os líderes religiosos, usando de manipulações, eles dizem que nós estamos errados, desengrijados, afastados da presença do Pai. As pessoas não estão mais congregando, então estão desigrejados. Eles dizem isso conosco, porque nós não fazemos mais parte desse ambiente onde nós se reunimos lá, se reuníamos com eles lá. E digo mais, existem alguns aí que criam expectativa de vê-los, eles querem ver nós voltando às mesmas práticas das carnalidades que a gente fazia no passado. Eles criam expectativa para quê? Para depois, nos seus púlpitos, pegar o microfone e estar dizendo, olha, eu não disse que nós temos que se reunir? Eu não falei, meu irmão, tá vendo aí, ó? Estava bem aqui, mas saiu. É isso, eles criam expectativa. Digo e sei do que eu estou falando. Eles estão vivendo essa expectativa de nós. Mas eles não vão ver isso de nós. Se bem que tem alguns aí que já estão se deixando se levar. Então veja, o tema dessa mensagem é: Jesus estava errado ensinando em casa? Porque aqui nesse exato momento eu estou trazendo as boas novas, o evangelho é boas novas, é boas notícias. Então eu estou trazendo aqui um ensinamento limpo e puro para que a gente não caia mais no ponto do vigário, para que a gente não seja mais enganado, para que a gente não venha mais viver como presas, enganados, mas por ninguém. Então, veja, preste bastante atenção, eu vou ler em duas traduções. Vamos ler nessa aqui. Marcos, capítulo de número 2, livro histórico de Marcos, capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o versículo 2 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quem entrou? Jesus. Ou seja, alguns dias depois, Jesus outra vez. Logo a gente entende que ele já tinha entrado outras vezes anteriores, entendeu? Então ele está entrando ou seja, ele entrou outra vez em Cafarnaum. Veja que Marcos escreveu algo que aconteceu com o Jesus da carne. Vamos lá. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, ou seja, e souberam que estava em casa. Jesus estava em casa. Jesus entrou em Cafarnaum e algumas pessoas souberam que Jesus estava em casa, estava em Cafarnaum. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra do reino. Veja nessa tradução. A multidão foi tão grande, Jesus estava em casa, ele tinha outra vez entrado em Cafarnaum, e ele estava em casa, e as pessoas, a multidão ali, souberam que Jesus estava em casa. Jesus tinha retornado outra vez a Cafarnaum. Outra vez ele tinha entrado em Cafarnaum. E diz que Jesus estava em casa e diz que se ajuntaram tantas pessoas, a multidão era tão grande que nem ainda nos lugares próximo à porta de entrada da casa, não cabia mais ninguém, não tinha espaço.
de tanta gente que estava ali, aonde Jesus estava ali em casa. Alguns dizem que essa casa era de Jesus, outros dizem que era de Pedro, eu não quero saber. Eu quero saber que Jesus estava em casa. E o texto diz que Jesus anunciava a palavra do reino. Vamos ler nessa outra tradução. Preste bastante atenção. Veja aí bem. Tomar um pouquinho d'água. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo 2, diz assim: Alguns dias depois, Jesus voltou à cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Olha, a notícia se espalhou. Ele entra outra vez em Cafarnaum e diz que logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Versículo 2. Muitas pessoas foram lá e ajuntou tanta gente que não havia lugar, nem mesmo perto da porta, do lado de fora, enquanto Jesus anunciava a mensagem do reino, o evangelho do reino. Então veja, presta atenção. Jesus nesse contexto aqui, ele estava ensinando o evangelho do reino. Ele anunciava o evangelho do reino. Também aqui houve milagre, o milagre de um homem de nascença, um paralítico. Mas antes do milagre, Jesus estava anunciando, pregando, ensinando, instruindo o evangelho do reino. Isso aconteceu antes da cruz. Então veja, meu irmão, eu faço uma pergunta aqui para os doutores, os teólogos, os pastores, os pastorzão sabe tudo, só que não. Nada contra, mas eu faço uma pergunta. Jesus de Nazaré, em sua carne, em seu ministério terreno, ele disse em algum momento de seus ensinamentos ali, no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, em algum momento daqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus, terrenamente falando, Jesus em algum momento, ele falou, ele disse para seus discípulos, ou para alguns que não eram discípulos de Jesus, que ficar em casa estava errado? Jesus falou isso em algum dado momento? Em um determinado momento? Jesus alguma vez falou isso aí? Não. Porque o próprio Jesus, aqui nesse texto, Jesus estava anunciando, ensinando o evangelho do reino dentro de casa. E ali se aglomerou uma grande multidão para ouvi-lo, os seus ensinamentos. E era a respeito do reino de Deus, que seria estabelecido. Jesus já estava preparando aquelas pessoas, a mente daquelas pessoas. Então veja, meu irmão, Jesus falou em algum momento que era errado ficar em casa, porque ele próprio mesmo ensinava em casa. Aí alguém, os líderes religiosos podem dizer assim, porque eles são desonestos. Mas era Jesus. Mas Jesus também saía. Ele evangelizava. Ei, o contexto da evangelização de Jesus, quando ele evangelizava, quando ele anunciava tanto
ele pregava a palavra do reino, tanto no templo, como nas sinagogas, como nas casas. Aqui ele está na casa, ou nas ruas, em qualquer momento, num barco, na praia, em qualquer lugar, Jesus anunciava o evangelho. Mas Jesus anunciava porque o evangelho tinha que ser ensinado, pregado, antes da parousia, antes do reino ser estabelecido. Para que aquelas pessoas dessem crédito ao ensinamento de Jesus, para que eles fossem salvos, livres. Salvos de quê? Da grande tribulação que viria, que veio em 70. Então o evangelho do reino teria que ser pregado. Tanto Jesus ensinou, como ele instruiu acerca das coisas do reino no capítulo 1 de Atos, quando Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. E depois ele disse que eles fossem fazer discípulo até a consumação dos séculos, até a sua vinda, que aconteceu no ano 70. E Paulo também, pregando aos gentios, naquele tempo ali, Paulo disse, lá na igreja, escrevendo à igreja de Colosso, disse que o evangelho foi pregado em todo o mundo, a toda criatura. E já havia chegado naquela igreja também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todos ouviram, toda a terra ouviu a palavra. Então não tem como você dizer que tem que evangelizar hoje, colocando naquele contexto que o evangelho teria que ser ensinado, anunciado antes da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Nós podemos hoje pregar, como eu estou ensinando hoje aqui, um evangelho limpo e cristalino, uma graça pura, limpa, mas não no contexto de Jesus, no contexto dos discípulos, no contexto de Paulo, porque eles anunciavam ali, eles pregavam, porque a parousia, a vinda do Filho do Homem, a palavra vinda está falando de parousia, como os judeus entendiam, entendeu? Estava próximo. E isso aconteceu em 70. É diferente do nosso contexto. Nós hoje anunciamos para tirar dessas gaiolas evangélicas aí o povo que está com a mente cauterizada. Aí estão presos, como um passarinho, preso no laço do passarinheiro, no laço do pastor, no laço do líder religioso. Então eles vivem dizendo que nós estamos errados, que pregam a graça e está em casa. E o que é que tem, abençoado? Se eu quiser me reunir, como eu falei, eu me reúno. Se eu não quiser, também. Isso não quer dizer que eu estou afastado. Os passos já diminuíram. Que eu sou desigrejado. Quem foi que disse? Se o Espírito de Deus, o meu pastor, que é o Espírito Santo, está conectado com o meu Espírito, e ambos tornamos um só Espírito. Ô glória. Está errado, doutor. Então veja, Jesus falou em algum momento que era errado ficar em casa? Não, pelo contrário. Jesus nunca falou que seria uma área geográfica que você estaria fazendo a vontade de Deus, que era uma área geográfica no lugar de 4 paredes. Pelo contrário, Jesus para a mulher samaritana, ele disse, mulher, vai chegar a hora, e já chegou. Por quê? Porque ela questiona Jesus. Vamos ler aqui Marcos, não, João, capítulo de número 4. João, veja, o próprio Jesus. Então, Jesus, ele, aquele que edificou a igreja na sua morte, foi ele que edificou. Então, ele como dono da igreja, porque ele hoje se encontra hoje não como filho mais, na condição de filho, hoje ele é o nosso Abba Pai, o Espírito. Então, ele, o dono da igreja, nunca falou que ficar em casa era proibido, era errado. E os líderes religiosos hoje, os pastorzão, os sabe tudo, só que não, diz que a gente está errado. Quem foi que disse isso, doutor? Deixe de patacoada, homem. Deixe de pantim. Aqui na Paraíba a gente sabe essa palavra aí. Entendeu, meu irmão? Deixe de manipulação, de invenção. Então veja, em João capítulo, o dono da igreja não falou isso, pelo contrário, aí um homem
um homem que não é nada, é o que é pela graça, meu irmão. Nós somos o que somos pela graça. Diz que nós estamos errados. Está errado, doutor. Pastorzão, sabe tudo, só que não. Vamos lá. João, aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui não tem lero-lero, não. Aqui não tem lero-lero, não. Aqui não tem invenção minha aqui, não. Vamos lá. João, capítulo... Livro histórico de João, capítulo 4. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, não. Vou ler só o principal aqui. Veja bem. João 4, versículo de número 18, diz assim. Não, versículo 19. Eu vou adiantar. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela está tendo um diálogo com Jesus. Jesus manda chamar o marido, ela disse que não tinha. Ele disse: disseste a verdade, porque já tivesse sido e o que tu está agora não é teu. Então, eu estou adiantando aqui. Aí ela diz assim, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja, os pais dela, ela era samaritana, diziam que era no monte, adoração. O lugar de se reunir, de se congregar, de estar lá, se reunindo, louvando, era no monte. E Jesus disse, ó, olha o que ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era a salvação. Ele estava falando ali dele mesmo. Mas a hora vem, e agora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura, em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A pergunta é, pastorzão, eu já preguei uma mensagem aqui, muito bem abençoada, teve muitas visualizações nessa mensagem. A pergunta é, Jesus, o dono da igreja, ele determinou uma área geográfica para que a gente possa estar agradando ao Pai? Não. Até porque, meu irmão, quem adorava no templo eram os judeus. O templo lá em Jerusalém. Jesus não determinou área geográfica para eu e você hoje estar adorando, estar no lugar, tem que estar. Não, doutor, isso é ditadura. Sabe por quê? Esses homens, eles querem ibope. Esses homens, eles querem multidão. Mas sabe para quê? Para ganhar dinheiro em cima. Para cobrar dízimo, que nunca foi dinheiro. E dízimo era na lei. A gente sabe muito bem disso aí. A gente tem que sempre estar batendo nessa tecla para ver que esses camaradas aí, rapaz, eles criem vergonha, sejam honestos e passem com a verdade. E não passe com inverdades. Dízimo nunca foi dinheiro e sempre cobraram dízimo dizendo que era dinheiro e ainda ficava com piada com aqueles que não dizimavam. Entendeu? Então veja, Jesus não determinou uma área geográfica. Eles pegam aquelas passagens ali, aquela passagem de Hebreus 10, 25, vamos ver? Hebreus 10, 25. Olha o que eles dizem aqui. Eles pegam essa passagem aqui, de Hebreus 10, 25. Eu quero terminar aqui com Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim, ó. Preste atenção. Ó. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Olha como essa Bíblia aqui é bem clara. Claríssima. Ao contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Veja que o dia do Senhor estava perto, estava chegando. Então eles pegam essa passagem aqui de Hebreus 10, 25, eles pegam, e na desonestidade deles, eles afirmam, eu vou ler nessa outra tradução, eles afirmam que, eles pegam esse contexto aqui, de Hebreus, uma carta que foi escrita entre o ano 67 e 68, antes da parúzia. Veja que o fim estava próximo. E eles trazem para os dias de hoje, colocando isso como uma área geográfica.
que Paulo escreveu aqui aos Hebreus, que era para eles não deixar de congregar numa área geográfica, ou seja, num templo. Não, doutor, porque o próprio Paulo, ele conheceu que Jesus disse que não seria nem um templo, nem Jerusalém um templo e nem um monte em Samaria. Quando Jesus respondeu para aquela mulher, Paulo era conhecedor do que Jesus falou para aquela mulher samaritana, ou não? Claro que sim. Paulo era um judeu, Paulo viveu aquele período ali. Paulo também falou em Atos 17 que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem. Como é que Paulo está aí, como é que se diz? Digamos assim, uma palavra aqui que agora fugiu. Como é que Paulo está incentivando para que as pessoas não deixem de congregar, se referindo aqui em Hebreus 10, 25, que era uma área geográfica, um lugar, um templo? Não, doutor. Não era nesse sentido, meu irmão. Olha aqui, Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto verdes, que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O juízo de Deus que viria sobre os judeus, que veio em 70. Estava próximo, estava se aproximando aquele dia. Entendeu? Então veja, eles pegam isso aqui, ó, e trazem para os dias de hoje, ensinando que aqueles, principalmente conosco, comigo hoje, e com alguns irmãos, com você que está aí do outro lado, que nós não fazemos mais parte desses lugares, eles dizem que nós estamos desengrejados, nós estamos afastados, nós diminuímos os passos, e só vai ficar os remanescentes, e eles criam expectativa para que a gente venha cair, fazer as mesmas práticas que a gente fazia antigamente, mas longe de nós isso aí. Não, meu irmão, nós não esfriamos. Nós estamos mais perto do Senhor, porque para onde eu for, Ele está comigo. Se eu estou no banheiro, Ele vai comigo. Se eu estiver no avião, Ele está comigo. Se eu vou para o quarto, Ele está comigo. Se eu estou na sala, Ele está comigo. Se eu for para Nova York agora, Estados Unidos, Ele está comigo. Como é que Ele vai me deixar? Como é que eu posso deixar o Senhor, o meu papai? Como é que eu posso deixar o Espírito Santo se ele está conectado com o meu espírito? Está errado, doutor. Entendeu? Então veja, eles pegam esse texto aqui e dizem que era uma área geográfica, como muitos estavam abandonando. Não, não era nesse sentido aqui. Entendeu? Claro que a reunião é gratificante, se reunir com os irmãos, e se reunir com os irmãos, entendeu? E também ouvir uma palavra que edifica, uma graça pura, limpa, sem mistura, sem retoque, uma graça sobre graça em espírito e verdade. Isso é muito gratificante. Agora, se reunir nesses lugares para ouvir baboseira, heresia, fermento, não, longe de mim. Eu estou ansioso, já falei várias vezes e torno a falar, que eu quero estar nesse lugar. Agora, não para ouvir mistureba. Não, eu não quero ouvir isso aí. Se eu quiser me reunir em algum lugar, eu vou. Se eu também não quiser me reunir, também eu não vou. É a mesma coisa, dá no mesmo. Isso aí eu não perco nada. Agora, se tiver um lugar para eu me reunir que seja a doutrina do Evangelho da Graça, meu irmão, isso é edificante para nossas vidas, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para nós irmos desenvolvendo muito mais. E a clareza do Evangelho em nossas mentes é muito bom. Agora, pegar esse texto e dizer que era uma área geográfica, não, meu irmão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Paulo não estava falando isso aqui. Porque Paulo entendeu realmente, outros dizem que não foi Paulo que escreveu aqui, mesmo que não tenha sido Paulo, mas eles entenderam o que Jesus falou lá atrás. Se foi Paulo ou se não foi, mas eles entendem. Esse autor aqui de Hebreus, ele entendeu o que Jesus falou lá atrás. Mas eu acredito, pelo conteúdo dessa carta aos Hebreus, foi Paulo. E Paulo entendeu que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem. E nessa carta aos Hebreus, veja o que Paulo diz, mudando-se o sacerdócio, muda também a lei. Porque os sacerdócios estavam ali no templo fazendo cerimônias religiosas, abluções, o lava-pés, os dízimos, sacrifício de animais. Então Paulo não estava incentivando ali a participar dos cultos no templo, deixar de congregar. Não era nesse sentido, meu irmão. Não existe isso aí de maneira nenhuma. Mas eles pegam isso aqui, essa passagem aqui, e fazem isso aí, e dizem isso aqui.
cauterizando a mente dos incautos. Então, deixar de congregar não era numa área geográfica, não. Era a comunhão de estar próximo com os irmãos e de estarem sempre atentos à palavra a palavra da graça, os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Era nesse sentido aqui. Paulo estava exortando para que eles não viessem a apostatar da fé no mesmo espírito, mas para que eles viessem estar no mesmo espírito e não apostatar da fé, estar no mesmo espírito, no mesmo ensinamento, no mesmo entendimento. Pois o juízo de Deus estava próximo. Veja, vamos ler novamente. Não deixando a nossa congregação, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes, que se vai se aproximando aquele dia. Veja, meu irmão, era isso, era nesse sentido de comunhão, pois alguns estavam se afastando das reuniões, de estarem juntos. Então Paulo estava exortando para que eles não deixassem, para que eles não viessem a apostatar da fé, para que eles não viessem a esfriar. E hoje, eu preciso estar dentro de um templo feito por um templo de 4 paredes feito por mão de homem? Não. Se eu quiser ir, é gratificante, é louvável? Sim. Me reunir com meus irmãos e ouvir uma palavra que me edifica, mas é evangelho, graça e não mistura. Entendeu? Então veja, nós não somos contra, eu não sou contra se reunir. Agora, como eu falei, para ouvir um evangelho mesmo da verdade e não mentiras, manipulações. Entendeu? Então os líderes religiosos, eles são contra e dizem que a gente está errado. Que se a gente ficar em casa, a gente está errado. Esses tais aí que pregam uma graça para ficar em casa, isso aí não é evangelho. E eles dizem que é uma farsa, é uma mentira nossa, que a gente está errado. Não, doutor. Quem vive falsificando o evangelho é vocês. Que vivem com mentira é vocês e não nós, porque o próprio dono da igreja não proibiu, ele não falou que era errado, e nem Paulo. Entendeu? Então, analise, meu irmão, o próprio Jesus disse que não era nem no monte e nem no templo em Jerusalém. E Paulo também disse, lá em Atenas, em Atos 17, que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. Entendeu? Então, meu irmão, veja como é tremendo isso aqui. A gente conhecer essas verdades. Se você quiser se reunir, meu irmão, se reúnam para ouvir uma graça verdadeira, como o irmão Geraldo lá no Rio de Janeiro faz, como o irmão Elcio lá na Bahia faz. E eu estou ansioso aqui na Paraíba para também me reunir em um lugar que prega graça. Um evangelho que edifica as boas novas, as boas notícias. Mas não me reunir nesses lugares, nesses redios de 4 paredes, para ser enganado, ser manipulado, ser dominado, entendeu? Pelo um homem ditando regras, um ditador. Ei, nós não vivemos a ditadura. Não foi para uma ditadura que Cristo nos chamou. Nós somos chamados para uma democracia, para a liberdade. A graça é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Deixam eles dizer que a gente está errado. Errado? Errado é estar mentindo, manipulando as pessoas, tomando o dinheiro do povo. Mas a gente na nossa casa sim, podemos estar sim. Agora, quando tivermos oportunidade e se reunirmos em um lugar para ouvir uma palavra que edifica, aí sim, meu irmão, aí é gratificante a gente participar com os irmãos em união, em comunhão, congregando e ouvindo um evangelho que nos edifica, que nos transmite paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.